A gente está fechando a nossa série mensal de mensagens. Qual que é o tema das nossas mensagens? Totalmente perdoados. E temos crescido nesse entendimento da obra redentora de Jesus, daquilo que Jesus fez na cruz. Quantos foram abençoados nessa série de mensagens? Quantos foram livres, libertos? Temos crescido no entendimento daquilo que Jesus fez na cruz, da obra de redenção, da graça que nos alcançou. Temos entendido que somos totalmente perdoados. Os pecados do passado, do presente e do futuro em Cristo Jesus, eles foram perdoados. Entendemos também um pouco da dinâmica que não mais o pecado leva as pessoas para o inferno ou para a condenação, e sim é o aceitar ou não a obra da cruz, é o receber ou não aquilo que Jesus fez na cruz. E temos entendido que o perdão de Deus nos alcançou e esse perdão tem transformado as nossas vidas. Lá em Apocalipse 5, do 12 e 13, você não precisa abrir, a palavra de Deus fala assim: que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria e a força e a honra e a glória, e ações de graça. Eu ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todos os que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dada ação de graça, honra, glória, poder para todos sempre. Essa salvação nós vamos cantar eternamente. Esse perdão dos nossos pecados nós vamos cantar eternamente. Digno é o Cordeiro que foi morto, e ele foi morto pelo meu e pelo seu pecado. Nós vamos cantar eternamente isso. Digno é o Cordeiro que foi morto, que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Nós vamos cantar eternamente isso. Quando nós estávamos fazendo essa série de mensagens, eu estudei uma matéria, que eu estou fazendo uma pós-graduação, estudei uma matéria, eu já comentei isso no meu grupo familiar, e um gestor na década de 80 para a década de 90, aqui no Brasil, ele criou a filosofia da camiseta branca. O que é essa filosofia? Ele estava gerindo uma metalúrgica e eu trabalhei como metalúrgico durante 3 anos e meio. Eu trabalhei numa filial da Bosch e do jeito que ele descreveu aquela metalúrgica, eu imaginei a metalúrgica que eu trabalhava. Porque eu trabalhava com torno da década de 40, para você ter uma ideia. Eram alguns traubes, uns tornos multifusos da década de 40. Então imagine a situação que eram os tornos. E esse gestor, ele estava com o desafio de deixar a fábrica um pouco mais limpa. E ele implantou algumas ações. Isso foi implantado também há algum tempo na metalúrgica onde eu trabalhava, e uma das ações mais específicas para isso se chama 5S. São 5 regras de comportamento para que você mantenha o ambiente de trabalho, como se fosse uma lei. Eles colocaram, pratica isso e tenta manter o ambiente de trabalho limpo. E esse gestor, de alguma maneira, ele não conseguiu ganhar resultado com isso. E ele teve uma ideia. Ele pegou para um funcionário e colocou ele com uma camiseta branca, vestiu ele de camiseta branca. E falou para ele: use essa camisa e não suje ela. Ele parou de frente para o torno dele e falou: não tem como, o torno está vazando óleo. Por que o torno está vazando óleo? Chama lá o pessoal da manutenção. O pessoal da manutenção chega, olha o torno e fala: não, a gente colocou essa peça porque a gente pediu outra peça e a Compras comprou a peça errada. Chama o pessoal da Compras. Ah, não, é que essa peça era mais barata. E o gestor falou: por causa de alguns centavos, nós vamos ter que parar toda a linha para comprar a peça, trocar, porque ele não pode sujar a sua camiseta. Foi indo. O que aconteceu? Ele viu que aquele funcionário, ele começou a deixar o ambiente dele de trabalho mais limpo. Por quê? Porque ele não podia sujar essa camiseta branca. As pessoas, os outros funcionários, começaram a olhar e falar: eu quero uma camiseta branca.
E ele começou a distribuir camisetas brancas para os funcionários da empresa. E esses funcionários começaram, em vez de usar o seu jaleco, eu particularmente usava um jaleco cinza, que protegia do óleo, mas fedia aquele jaleco, por causa que muito quente, a gente suava. Eles trocaram o jaleco pelas camisetas brancas. Resumindo a história, chegou um ponto que o piso da fábrica foi pintado de branco, de tão limpo que a fábrica ficou, de tão limpo que os funcionários começaram a manter aquela fábrica. E quem trabalhou em piso de fábrica, a gente falava piso de fábrica, quem trabalhou em piso de fábrica sabe que a gente olha para o pessoal do administrativo e fala, os caras são os playboy, né? Os peão trabalham no chão e os elitizados trabalham, aqueles que estudaram trabalham no administrativo, era assim que a gente pensava. E os funcionários dessa empresa pensavam do mesmo jeito. Só que quando eles começaram a usar roupa branca, uma calça mais limpa e um sapatinho mais limpo, quando ele estava saindo da casa dele para trabalhar, ele começava a escutar as pessoas, olha lá, ó, virou bacana, não é mais peão. E o que ele pensou? Eu não sou mais peão, não ando mais sujo, agora eu quero voltar a estudar. E esse gestor viu que o nível de escolaridade dessa fábrica, ela subiu. Por quê? Porque os funcionários voltaram a estudar. Tudo por causa do quê? De uma camiseta branca. Eles não eram mais pessoas sujas tentando se limpar. Eles se tornaram pessoas limpas tentando não se sujar. E isso faz toda a diferença. Quando nós temos entendimento que Jesus nos perdoou, que Jesus pagou o preço pelo pecado, Ele nos lavou, Ele nos limpou, nós entendemos que nós já estamos limpos. Qual que é a nossa luta para não se sujar? Lembra no momento da ceia? Jesus faz o lava-pés no momento da ceia. Vai lavar pé, Pedro fala, não quero. Você não vai lavar meu pé, fala para Jesus. Jesus fala, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ele fala, então lava o corpo todo. O que Jesus responde para Pedro? Já estáis limpos pela palavra que eu tenho te pregado. Você já está limpo, a única coisa que você precisa limpar é os seus pés. Nós nos sujamos os nossos pés, nós precisamos cuidar. Mas nós já estamos limpos pela palavra. E nós precisamos entender, porque senão nós continuamos brigando para nos limpar. E esquecemos que nós já estamos limpos, e por estar limpo, eu cuido para que eu não me suje. Lembra, Ele trocou as nossas vestes. Na cruz Ele troca as nossas vestes. Ele nos dá as vestes de louvor. Você consegue me entender? Faz sentido para você? Quando eu escutei essa aula, eu falei, cara, essa aula me faz sentido. Isso é a obra da cruz. Isso é o que Jesus fez. Ele nos trocou, Ele nos restaurou, Ele nos redimiu. A obra de Jesus é muito maior do que a obra de Adão. Glória a Deus. Abram comigo lá em Lucas. Lucas 7:36. Eu vou ler alguns versículos. Lucas 7, do 36 eu vou ler até o 42. É um pouco comprido, mas preste atenção. Lucas 7, 36 ao 48. Vamos lá? Todos acharam? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorou e começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugá-los com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando
Isto viu o fariseu que tinha o convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhe ambos. Disse, pois, qual deles amará mais? Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos da sua cabeça. Não me destes ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque céus e terra passarão, mas as suas palavras, elas permanecem para sempre, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina com a sua palavra, Senhor. Deus, nós rendemos o nosso coração, nós te pedimos que o Espírito Santo nos convence da verdade, Senhor. Nos convence daquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela obra da cruz, Senhor. Nós engrandecemos o seu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós declaramos resistência zero ao teu agir, Senhor. Convence-nos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sempre quando, naquele tempo, quando era convidado alguém para ceiar ou ter alguma refeição em casa, era algo de um valor social muito alto, era um reconhecimento. Quando o fariseu chama Jesus para ceiar na casa dele, para estar com ele, na sociedade da época era algo de muito valor. Era algo de muito valor, de reconhecimento. E era do costume daquela época de os escravos ou aqueles que serviam lavar os pés e ungir as pessoas, principalmente aqueles que eram mestres da Torá. Se você recebesse um mestre da Torá, geralmente você ia fazer esse ritual de lavar os pés, ungir a cabeça. E por que lavar os pés? As pessoas não sentavam como nós sentamos na mesa. As mesas eram baixas, elas deitavam, se reclinavam em almofadas com os pés para trás. Então a pessoa vinha por trás e lavava os pés, ungia, limpava os pés. E foi isso que essa mulher fez com Jesus. Ela entra por trás, a roda no centro, ficava as pessoas assim com os pés para trás. Ela vem, lava os pés de Jesus, unge, chora, limpa os pés, tendo um reconhecimento. E ela estava ali reconhecendo o ministério de Jesus. Eu quero me atentar um pouquinho nessa noite ao versículo 47, que diz assim: por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Não podemos entender que quem pecou muito em ações, muito será perdoado. Nós precisamos entender que Jesus não estava falando da quantidade de pecados que aquela mulher havia cometido, e sim do reconhecimento dos pecados, de entender a separação que nós temos de Jesus. Eu vi muitos jovens, às vezes, saindo da igreja, dizendo: não, eu preciso ir lá fora, daí eu vivo o mundo, volto para cá, tenho um testemunho para contar, e daí eu vou ser muito amado. Não era isso que Jesus estava querendo falar. Jesus não estava falando de quantidade de pecados, mas sim da revelação, da separação que nós estamos de Deus. E essa mulher reconheceu essa separação.
Analisando o texto, nós podemos ver que existiam dois personagens principais. A mulher pecadora e o fariseu. Quando se fala em mulher pecadora, ou ela se prostituía, ou levava uma vida promíscua. A Bíblia não deixa tão claro, não fala que ela era uma prostituta. Mas como eles marcavam ela como uma mulher pecadora, nós podemos chegar à conclusão que ou ela se prostituía, ou ela vivia uma vida muito promíscua. E quando ela chega diante de Jesus, ela entende que ela não poderia estar naquele lugar. Ela sabe que ela não poderia estar naquele lugar. Ela sabe que ela estava separada das coisas de Deus. Ela reconhece isso. Ela sabe disso. Por isso que ela chega aos pés de Jesus, ela chora, ela se arrepende, ela lava os pés de Jesus. Por quê? Porque ela reconhecia que ela estava afastada de Deus. Diferente do nosso segundo personagem, o fariseu. A classe dos fariseus era a classe mais rigorosa do meio do judaísmo. Existiam as leis de Deus e as leis dos fariseus. Imagine um quadrado grande, sendo a lei de Deus, e um quadrado menor, sendo a lei dos fariseus, que eles cumpriam. O fariseu chegava a ponto de falar que se ele cuspisse no sábado, o cuspe dele rolasse, ele estaria arando a terra, e ele estaria trabalhando. Essa era a mentalidade do fariseu. Havia a lei de Deus, e dentro da lei de Deus existia a lei dos fariseus, que eles cumpriam de forma zelosa. Por isso que eles se achavam um pouco melhor que as outras pessoas. Um pouco não, muito melhor que as outras pessoas. Então, de um lado, nós temos o fariseu que não conseguia ver a sua distância de Deus, e de outro lado, uma mulher pecadora que encontra favor de Jesus. Mas você pode me perguntar, segundo a lei, essa pecadora pegou muito mais que o fariseu. Segundo a lei, ela transgrediu muito mais a lei do que o fariseu. Isso seria, assim, lógico nós chegarmos a essa conclusão. Só que eu quero usar outro personagem. A vida de Paulo. Abram comigo lá em Filipenses 3. Filipenses 3, do 4 ao 6. Olha o que Paulo fala. Ainda também podia confiar na carne. Se algum outro cuida de poder confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era judeu, era fariseu, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era como aquele fariseu, e ele se considerava irrepreensível. Ele se considerava uma pessoa que cumpria tudo aquilo que Deus havia determinado. Só que chega um ponto da vida de Paulo que ele tem um encontro com quem? Com Jesus. E nesse encontro com Jesus, aquele homem zeloso, aquele homem segundo a lei irrepreensível, é transformado de forma sobrenatural. Jesus vem e fala com ele, designa ele para um ministério, e um pouquinho em outra carta lá em 1 Timóteo 1,15, ele fala assim, preste atenção, 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade
para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Um fariseu, se considerando irrepreensível, e de repente, com o encontro com Jesus, o que ele fala? Eu sou o principal dos pecadores. Eu pequei mais do que uma prostituta. Eu pequei mais do que uma mulher que viveu uma vida na promiscuidade. É isso que Paulo reconhece. Então nós conseguimos chegar à conclusão que Jesus não estava querendo falar da quantidade de pecados, mas sim quando nós temos o entendimento e a revelação da separação que nós tínhamos de Deus. Quando nós começamos a entender que nós estávamos separados de Deus, nós começamos a ter uma dívida de gratidão. Uma dívida de gratidão. Quem mais amou? Aquele que foi perdoado pouco ou aquele que foi perdoado muito? O que foi perdoado, muito. Mas esse muito, ele aumenta com o nível de revelação da separação que eu estava de Deus. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos meditar na palavra de Deus e ver a separação que havia entre eu e Deus. A separação que havia entre nós. E quando eu começo a entender isso, essa revelação começa a crescer dentro de mim, começa a nascer uma dívida de gratidão. Eu começo a ser grato a Deus. Tudo o que fazemos, fazemos por gratidão a Deus. Quando nós começamos a entender isso, tudo o que fazemos por gratidão a Deus. Olha o que Tiago 2, do 10 ao 11 fala. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometer adultérios, mas matas, está feito transgressor da lei. Aonde todos nós caímos. Todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus nós fomos aceitos. E quando nós começamos a meditar nisso, a entender isso, a trazer isso para dentro de nós, nós começamos a entender o tanto que nós estávamos separados de Deus, que nenhum esforço humano, nada que nós pudéssemos fazer, alcançaria salvação. Nós começamos a ter uma dívida de gratidão com Deus. Você já parou para meditar o tanto que você estava afastado de Deus? E o tanto que você hoje deveria estar afastado de Deus? Você já meditou isso? O tanto que hoje você deveria estar afastado de Deus, se não fosse o sangue de Jesus? Pense por um momento. Se não fosse o sangue de Jesus hoje, todo o teu entendimento bíblico não ia servir para nada. Porque nós não alcançaríamos perdão. Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Você consegue entender? Isso gera ou não gera uma gratidão no seu coração? Isso gera ou não gera uma gratidão no seu coração? Por quê? Porque estávamos separados, estávamos longe, não conseguiríamos alcançar. Mas quando nós começamos a meditar o que Jesus fez, o que Ele fez para nos perdoar, e Ele nos perdoou os pecados do passado, do presente e do futuro, isso gera uma gratidão em nosso coração. Deus, muito obrigado pela obra da cruz. Muito obrigado. Isso vai crescendo, essa gratidão vai crescendo. Quanto mais o tempo passa, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você usa a Bíblia de espelho contra você mesmo, mais grato você fica. Porque quanto mais você conhece a Bíblia, mais você vê que você estava afastado de Deus. E você continuaria afastado ainda hoje, se não fosse o sangue do perdão. Porque as nossas obras de justiça não alcançariam a salvação.
E quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, quanto mais nós entendemos a palavra de Deus, mais gratos nós ficamos. Você consegue entender isso? E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual vai ser a sua resposta a esse entendimento? Jovens, vocês mergulharam em um tempo de entendimento da graça. Vocês mergulharam, vocês foram agarrados por essas garras da graça. A minha pergunta é: o que vocês vão fazer com esse entendimento? Como que vocês vão responder a Deus com esse entendimento? Fomos perdoados, somos gratos. Qual vai ser a nossa resposta para Deus em cima desse entendimento que nós temos recebido? Somos totalmente perdoados. Aleluia! O que nós vamos responder a Deus com relação a isso? Abram comigo lá. Lucas 6, do 47 ao 49. Lucas 6, do 47 ao 49. A palavra de Deus fala assim: qualquer que venha a mim, isso é Jesus falando, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, e que bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Haviam dois homens. Muitas vezes eu li esse texto e eu ficava pensando, cara, é injusto. Um deve ter ganhado um terreno arenoso e o outro um terreno bom para se construir. Só que isso não é verdade. Os dois receberam, Jesus estava aqui falando que os dois receberam o mesmo tipo de terreno. Porque os dois receberam da mesma palavra. E ele começa a explicar que os dois receberam o mesmo terreno. O mesmo tipo de terreno. O primeiro, cavou e cavou e cavou até chegar na rocha. E quando ele atingiu a rocha, ele estabeleceu o fundamento. Eu não entendo muito de edificação, mas o outro deve ter cavado um pouco e não chegado até a rocha e construiu a sua casa. Os dois receberam o mesmo terreno. Um cavou até chegar à rocha. Ali ele firmou e subiu a sua casa. O outro simplesmente subiu a sua casa sem alicerce. E qual que é? O que Jesus estava querendo explicar com isso? Aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem que fez a casa sobre a rocha. Que cavou, abriu bem fundo, chegou na rocha e construiu o seu alicerce. O homem que ouve a minha palavra, por isso que o solo é o mesmo, os dois ouviram da mesma palavra, mas tiveram duas respostas diferentes. Um praticou e o outro não praticou. O que praticou, construiu a casa sobre a rocha, veio os ventos, não aconteceu nada. O outro que construiu a casa sem fundar os alicerces na rocha, as águas vieram, os ventos sopraram e foi grande a sua queda. Temos ouvido da mesma palavra. Temos entendido que somos totalmente perdoados. Temos recebido isso. Qual que vai ser a nossa resposta para Deus? Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós oramos pedindo aquilo que nós já temos. A gente ora, Deus me abençoe. Deus fala, eu te abençoei em Cristo Jesus. E nós começamos a pedir para Deus aquilo que Ele já nos deu. O que isso significa? A bola está com a gente.
São as nossas respostas em relação à palavra de Deus que vão definir aquilo que nós vamos ser. Tudo que era para ser feito foi feito. Qual que é a diferença entre um crente e o outro crente? Aquele que ouve e pratica. Aquele que recebe o entendimento da graça e pratica. Começa a entender. Começa a trabalhar, entender, edificar sua casa sobre a rocha. Qual que é mais fácil? Construir uma casa sobre a areia ou sobre a rocha? Sobre a areia. Construir a casa sobre a rocha dá trabalho. Por quê? Porque você tem que abrir, cavar, até chegar na rocha. Isso fala de fundamento, isso fala de alicerce. Isso fala de esforço. O fundamento é algo que ninguém vê. Pode ver, você vê o cara construindo, mexendo. Você fala, o cara não fez nada, o cara fez todo o fundamento. É o que mais dá trabalho em uma obra. E é a coisa que menos aparece. Só que o fundamento é o que determina a diferença entre um e outro. E a minha pergunta é, qual é a sua resposta com relação a esse entendimento? Quais são os resultados daquele que entende e pratica? Quanto mais absorvemos esse entendimento, quanto mais entendemos, quanto mais recebemos esse entendimento de que nós fomos perdoados, mais gratidão gera no nosso coração e mais nós devemos viver para Deus. Mais nós devemos nos entregar para aquilo que Deus se entrega. Você pode perguntar, mas o que eu devo fazer? O que eu devo entender com isso? Querido, quanto mais nós entendemos sobre esse perdão, sobre o que Jesus fez na cruz, mais essa dívida de gratidão aumenta no nosso coração, mais nós começamos a parar de tentar salvar as nossas vidas. Você já percebeu que a gente vive tentando salvar a nossa vida? E o que a Bíblia fala? Aquele que tentar salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrar. Deixa eu te falar uma coisa, a tua vida já foi salva. Em Cristo Jesus ela já foi salva. Pare de tentar salvar ela agora. Para de se preocupar. Porque a gente fica, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A conta do final do mês. Pare de tentar salvar a sua vida. Nós estávamos na caminhada de oração. Quero agradecer a todos que vieram na caminhada de oração. Foi um momento muito gostoso. Foi um momento onde a gente pôde andar pelas ruas do bairro, profetizando, declarando o mover de Deus. E eu fui impactado. Estava eu e o Antônio, como dupla, caminhando por aqui, orando. E o Espírito Santo me chamou a atenção para as casas. E eu comecei a olhar para dentro das casas, comecei a olhar para dentro das famílias, comecei a ver aquelas famílias. Eu via pessoas fazendo um churrasco, fazendo uma festa. E o Espírito Santo começou a mexer comigo. E ele falou, até quando que você vai tentar salvar a tua vida, cara? Porque a gente está tão preocupado com as coisas da igreja, nós estamos tão preocupados com as coisas nossas, a nossa vida, aquilo que nos dá interesse, nós estamos tão preocupados com nós mesmos, que nós não conseguimos olhar o vizinho ali fora. E o Espírito Santo começou a me incomodar, e eu falei, cara, eu estou tentando salvar a minha vida todo final de mês, toda hora eu estou tentando salvar a minha vida. Cara, a nossa vida já foi salva em Cristo Jesus. Agora perca ela por amor ao teu próximo. Não há amor maior do que dar a sua vida pelo seu irmão. Você entendeu? Você foi perdoado, amém? Você não merecia. Eu e você não merecíamos esse perdão. E a grande questão é o que eu vou fazer agora com esse entendimento? Vou continuar vivendo para mim mesmo? Fomos totalmente perdoados e eu vou ficar aquém dessa responsabilidade e falar, eu vou continuar vivendo a minha vida. Eu vou continuar tendo as mesmas atitudes. O entendimento da graça nos traz uma grande responsabilidade. Nós podemos falar que é como a cruz, a graça vertical e a graça horizontal. Na graça vertical não tem o que fazer, Ele fez. E agora, na horizontal, o que nós fazemos?
Continuamos vivendo do jeito que nós estamos vivendo? Ou nós vamos parar e falar: Deus, eu quero te servir. Então eu tenho que largar tudo pelo ministério? Não, não é isso que eu estou falando. Só que tudo tem que girar em torno da vontade de Deus para a sua vida. O mesmo fariseu, o mesmo apóstolo Paulo, ele fazia tendas. Para que ele fazia tendas? Para ele guardar dinheiro para viajar no final do ano? Ou para sustentar o ministério dele? E o que nós fazemos? Nós guardamos dinheiro para viajar no final do ano. É errado? Não, não é. O errado é só fazer isso. E nós precisamos ter esse entendimento. Qual que é o plano? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Qual que é a resposta que eu vou dar a Deus, sabendo que Ele me perdoou? Toda a dívida foi paga, e agora? Vivo de qualquer jeito? Vivo do meu jeito? Nós precisamos entender isso. Jovens, quanto mais rápido vocês entenderem isso, menos tempo vocês vão perder. A vida de vocês tem que girar em torno de Jesus. Se você for para a faculdade, você vai para a faculdade segundo um propósito que Jesus pôs no teu coração. Você vai para a faculdade para falar do amor de Jesus, para ser Jesus naquele lugar, e por misericórdia de Deus você ganha um diploma. As coisas têm que girar em torno dele. E se não girar em torno dele, não é graça. Nós precisamos entender isso. Porque senão nós tomamos as decisões que nós queremos, fazemos o que nós queremos, vivemos a vida que nós queremos. Isso vai me fazer perder a salvação? Não estamos falando disso. Não estamos falando disso. Mas eu te garanto que o melhor de Deus dessa terra você perde. Nesse tempo você perde. A nossa vida, ela tem que girar em torno de Jesus. As nossas decisões, elas têm que girar em torno de Jesus. Se eu trabalho, se eu empreendo, eu vou ser um empreendedor. Por que você vai ser um empreendedor? Para você guardar dinheiro? Não, eu vou ser um empreendedor para me investir no reino. Mentalidade de reino. Meu celeiro está pequeno. Quebra, faz um maior. Faz um maior. Tolo! Vamos vir buscar a tua alma. O que você vai fazer com esse celeiro? Com todo esse dinheiro que você gastou? A Bíblia, em alguns pontos, ela é muito clara. E a gente precisa entender isso. Se eu empreendo, se eu vivo, por que eu faço isso? Comece a se questionar por que eu vivo assim, por que eu faço isso. Porque Deus começa, em um ponto das nossas vidas, Deus começa a tratar a intenção do coração. E é nisso que Ele está interessado. O porquê e para que nós fazemos as coisas. Nós podemos viver uma vida totalmente ética, socialmente correta, e sermos um sepulcro caiado. Vivemos de aparência, porque a intenção do nosso coração é podre. Por isso que nós falamos, isso é religião. E a mudança de Deus começa de dentro para fora. E nós começamos a perguntar, por que eu faço isso? Jovem, por que você quer ir para uma faculdade? Não, para mim ter um emprego legal. Não, querido. Questione, pergunte. E a minha pergunta essa noite é: qual é a sua resposta em cima desse entendimento? Fomos totalmente perdoados. Não vivemos mais para nós mesmos. Começamos a viver por pessoas. Começamos a amar as pessoas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós começamos a absorver esse entendimento. Eu fui perdoado. E se eu fui perdoado, eu começo a exercer perdão. Eu começo a amar as pessoas. Eu começo a entregar a minha vida para as pessoas. Eu começo a servir as pessoas. Eu começo a viver igreja na sua intensidade. Qual que é a tua resposta para essa série de mensagens?
Você está totalmente perdoado. Aleluia? Qual que é a tua resposta em relação a isso? Jovens, vocês tiveram entendimento da graça, nas garras da graça. A graça alcançou vocês. Qual que é a tua resposta para isso? O que você vai fazer da tua vida? O que você vai fazer da sua vida? Vou pedir para os músicos já subirem aqui. Eu planejei uma palavra bem curta. Eu entendi do Espírito Santo fazer uma palavra bem curta. Mas para que a gente tivesse esse entendimento e pensasse essa semana, qual que é a minha resposta? Porque eu posso parar para pensar, sou totalmente perdoado, eu faço o que eu quero. Você pode fazer o que você quiser. Deus nunca vai tocar nisso. Nunca. Deus nunca vai tocar no teu direito de escolha. Lembra das casas? Os dois receberam da palavra. Os dois. Da mesma palavra. O que difere de um e de outro? Que ouviu e praticou. O quanto nós estamos dispostos a isso?